bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a nova geopolítica mundial. O mundo todo vive um impacto da vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Considerado um outsider da política, terminou derrotando a ex-secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, avaliada como a candidata mais bem preparada para a presidência americana. Neste programa, vamos analisar algumas das consequências econômicas, sociais e políticas da vitória do presidente Trump do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. E o nosso convidado é o professor da UFMG, Davidson Belém Lopes, um especialista exatamente em política internacional. Bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui novamente, né? Agradeço-lhe muito o convite, Domingos. Prazer é meu. Como interpretar a vitória de Donald Trump nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, professor? Pois é, essa é a pergunta mais difícil e você me faz de saída, né? Como a gente transformar esse grande fato da política internacional em achar uma causa, né? Achar uma narrativa explicativa para a vitória do Trump. Eu começaria dizendo o seguinte, que não é um evento isolado. Sim. A vitória de Trump está inserida em um contexto de emergência dos regimes de direita, até de extrema direita, na Europa especialmente, e uma certa negação da política como nós a conhecemos, nas suas formas institucionais. E pluralista. E pluralista, justamente. Então, acho que a postura de Trump de negar certas minorias, negando inclusive do ponto de vista existencial essas minorias, é um sinal dos tempos e um triste sinal dos tempos, não é? Mas não está isolado no tempo e no espaço, não. Agora, essa vitória foi na contramão de tudo, da imprensa, dos institutos de pesquisa, dos formadores de opinião em geral. Como explicar, digamos, essa dicotomia entre os formadores de opinião e exatamente o voto popular? Pois é, outra questão difícil, porque há várias linhas explicativas. Eu diria o seguinte, que eu fui dormir um dia antes, acreditando na vitória de Hillary Clinton, era fava contada. Os institutos davam o favoritismo dela entre 70% e 90% de certeza, de segurança sobre a vitória. Nós acordamos no dia seguinte com o anúncio do Trump presidente. Os institutos falham, todos ou quase todos que eu tenho notícia. Os formadores de opinião também fracassam nessa tentativa de interpretar os sinais. A ciência política, eu diria de uma forma geral, está sendo questionada neste momento. Claro, né? sem dúvida. A própria ciência política e o seu arsenal metodológico, técnico, pareceu incapaz de auscultar a sociedade. Teria sido as mídias alternativas exatamente as últimas responsáveis para a determinação do voto popular na América? No caso de Obama, eu tendo a concordar com você, Domingos. Certamente Obama se valeu muito dessas mídias, dessa comunicação mais interativa e rápida. No caso do Trump, eu não consigo ver essa associação tão claramente. Eu fico lembrando aqui de uma imagem que o presidente Tancredo Neves dizia, os grotões que davam sustentação ao regime militar. Teria sido os grotões americanos que deram a vitória a Donald Trump? Eu prefiro essa linha explicativa. Então, a América Profunda, eu acho que teve um papel fundamental para explicar essa vitória, uma vez que, quando se olha para o perfil do eleitor que votou em Trump, vai se chegar a esse tipo de cidadão interiorano, branco, religioso, que é encontrar disso justamente nos grotões. Baixa escolaridade. Baixa escolaridade, baixa média capacitação profissional. Então isso tudo gera uma figura, né, um eleitor médio que tende a esse eleitor dos grotões de que falava o Tancredo. Vítima exatamente da desindustrialização americana com a transferência das plantas industriais para os países do terceiro mundo, emergentes. Perfeito. É o perdedor da globalização. O perdedor da globalização. É o perdedor, é aquele que não conseguiu lidar com as novas tendências. Nesse sentido, há uma comparação, um paralelo possível com a Grã-Bretanha, com a vitória exatamente da saída
no plebiscito da saída da União Europeia. Que similaridades existiriam entre esses dois casos, professor? Eu acho a comparação especialmente válida porque é uma herança cultural ali, né, de colonização, que aproxima a América da Inglaterra. E nos dois casos, tanto no caso primeiro da vitória do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia, quanto nesse segundo caso, que a gente está, enfim, ainda admirado a respeito da vitória de Trump, eu diria que o que vence, ao fim e ao cabo, é uma ideia de que só a salvação pelo protecionismo, só a salvação a partir de um certo purismo étnico, só a salvação por vias que não são exatamente liberais. Sim. Então, o antiliberalismo vence. Fechar a fronteira, favorecer a economia doméstica em detrimento da economia internacional e por aí vai. Perfeito. Em que medida, digamos, a crise de 2008 e também a quarta revolução industrial estão presentes, direta ou indiretamente, nessa posição mais conservadora do eleitorado americano? Eu gosto muito dessa pergunta, Domingos. Eu diria o seguinte, que nós ainda vivenciamos efeitos tardios da crise de 2008. Não é? Aquela mesma crise que envolveu as hipotecas estadunidenses, a quebradeira do sistema financeiro, dos bancos, não é? Daí o subprime, o Lehman Brothers, uma série de rótulos, de nomes, de personagens de 2008 ainda estão vivos. A gente ainda tem de se haver com o rescaldo da crise de 2008. E parece, e aí é que vem uma proposição que eu acho que é nova, parece que nós ingressamos na segunda geração de efeitos da crise, que tem a ver com a corrosão das instituições democráticas. Sim. Então parece que agora o que está em questão é justamente a política democrática. Né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui na América Latina mesmo. Sim. Sérios problemas institucionais, do México ao Chile, passando pelo Brasil. A onda de populismo iria também nessa direção? Eu não tenho a menor dúvida. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem um mostruário farto de populismos à esquerda e à direita. Sim. Né? E que nada mais são do que contestações às instituições. O populismo, trocado em miúdos, né? O conceito que, enfim, tenta dar conta daquele tipo de relação que o governante mantém diretamente com o povo, né? Burlando, não se balizando pela Constituição, pelas instituições. Então eu entendo assim também, estou de acordo com a sua visão. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos analisar as consequências no âmbito da política externa, tanto americana quanto na relação dos Estados Unidos com os outros países do mundo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a nova geopolítica mundial. No primeiro bloco, nós demos mais importância às razões e aos fatores que explicam a vitória do presidente Trump nos Estados Unidos e deixamos já o tema desse segundo bloco, que seria olhar um pouco para a política externa. Desde a Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos têm desenvolvido e implementado uma política voltada à paz mundial e à integração entre países e povos. A eleição do presidente Trump, com as ameaças e também, digamos, as propostas nacionalistas, será uma ruptura nessa política americana implementada desde a Segunda Grande Guerra Mundial? Pergunta também muito pertinente. Quem acompanha a história da política externa dos Estados Unidos percebe que ela teve ondas de isolamento, isolacionismo, e ondas de extroversão, de universalismo. Aparentemente, nós talvez estejamos assistindo ao início de uma nova onda de introversão. Né? Os Estados Unidos se voltando para dentro. Perfeito. O que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra, como você bem pontuou, foi a construção de um complexo institucional amplo, que tem a ONU, FMI, Banco Mundial, OTAN,
Essas grandes instituições multilaterais que nós conhecemos, todas são um legado daquele contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Com grande influência americana. Enorme influência. Os Estados Unidos ali comandavam o mundo, não é? Tinham, por exemplo, o PIB deles, a participação na economia do mundo, era mais da metade de tudo que se produzia no mundo estava nos Estados Unidos. Hoje ainda é 25%, né? Hoje diminuiu. A riqueza mundial, né? Diminuiu consideravelmente. E, curiosamente, então, parece que Trump quer abrir mão de todo esse potencial institucional, essas capacidades construídas no século XX e abraçar uma fórmula da introversão, do nacionalismo, do protecionismo, o que é duvidoso do ponto de vista estratégico. Sim. Né? Ele tem muito a perder com isso também, claro. Né? Abandonando a via mais universalista e multilateral. Perfeito. Vamos tentar entender essa nova geopolítica, sobretudo começando pela sua relação com a Europa. Ok, um dos pontos que fica insinuado na campanha do Trump, já que o Trump não se debateu na campanha, ele não debateu muito o tema da política externa frontalmente, mas uma insinuação que talvez tenha sido feita é a de que ele estaria disposto a discutir as alianças estratégicas, Sim. históricas com a Europa, com o leste asiático, Japão e Coreia especialmente, com Israel. Não é? Essas alianças podem ser colocadas em xeque agora, revistas. Os termos desse Seriam relacionamento. muito custosos do ponto de vista econômico para mantê-las? Aparentemente esse é o argumento de que os Estados Unidos despendem recursos econômicos, diplomáticos, políticos em excesso, cultivando essas relações. E que talvez tenha sido o momento agora, né, tenha chegado o momento de se rever os termos desses relacionamentos. Começa pela Europa. Perfeito. E o encantamento dele com a Rússia, com Putin? Eu atribuiria, quer dizer, eu não consigo, neste momento, encontrar razões de cunho estratégico. Me parece que é algo muito mais interpessoal. É a admiração de um pelo outro que se dá em termos, né, dos valores, dos estilos, né, gostos. E o autoritarismo é o denominador comum. Perfeito. Um certo gosto por soluções mais autoritárias. E o Oriente Médio, que é exatamente agora o pivô propriamente da crise mundial, né? Tanto a Síria, o Iraque, que foi outro desastre do Partido Republicano, a invasão do Iraque. Que mudanças virá nessa direção, professor? Há quem aposte que uma parcela, pelo menos, da vitória do Trump seja explicada pelo fracasso da política externa de Obama, da política externa democrata. Sim. Uma vez que ele abriu frentes demais, Afeganistão, Iraque, Síria, Estado Islâmico, e não conseguiu lidar com essas questões todas satisfatoriamente. Então, o que eu espero é um certo desengajamento na região, uma desmobilização dos recursos e um voltar-se para dentro. Sim. Isso é o que eu posso esperar, pelo menos no curto prazo. E a China, segunda economia mundial, e também tinha sido nos últimos anos a prioridade do governo Obama. Como ficará essa relação? A relação bilateral com a China é um dos pontos nevrálgicos dessa condução que o Trump vai dar à presidência. E muito do futuro do mundo, da política internacional, vai depender do encaminhamento das questões com a China. O que o americano médio, esse que deu a vitória ao Trump, ele enxerga quando se fala de China é exatamente a invasão de produtos industrializados chineses. Perda do emprego. A perda de emprego. Ele vê as prateleiras lá do Walmart, a grande cadeia de supermercados, e viu um monte de produto chinês. Sim. E associa isso à vulnerabilidade, ao risco de ficar refém da China, não é? Então já se verbalizou, inclusive, que uma das medidas de Trump vai ser a elevação de tarifas para o comércio externo, né? Importações e exportações. Isso, evidentemente, impacta a relação com a China. Perfeito. Outra questão importante é com relação, digamos, à ecologia, né? O crescimento, os problemas do meio ambiente e do aquecimento global
também preocupa quase todos os países, e ele foi radicalmente contra isso. Será que ele vai manter exatamente essa radicalidade, não olhando para esse problema que a cada dia se torna mais sério? Seria dramático se ele mantiver essa postura de rechaçar os acordos para o clima. Há uma pressão europeia, sobretudo, de que Trump não vá pelo caminho do negacionismo, que ele não finja que não há um fenômeno de aquecimento global e que ele não dê as costas para os grandes acordos que foram assinados com Obama. Mas eu, sinceramente, não sei o que esperar. Perfeito. Não é? No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo à América Latina e ao Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Nova Geopolítica Mundial. No primeiro bloco, nós trabalhamos a política interna americana. No segundo bloco, já a política externa, a nova geopolítica internacional. E vamos dedicar esse terceiro bloco à análise da América Latina, né? O México vai representar a América Latina. Então, a primeira medida será o muro contra o México. E que muros ele vai reservar exatamente para a América Latina? Começamos pelo México. Existe um muro no sentido factual e figurado, sem dúvida, né? Esse muro que acabou conquistando corações e mentes, né? É uma proposta que, por mais que pareça esdrúxula, e a meu juízo modesto mas parece uma proposta vencedora. Não é a primeira vez que se propõe a construção de muro entre países e isso ganha algum tipo de adesão, aderência. Basta ver a Europa, né? Basta ver a Europa. Sobretudo a Europa Oriental, né? Exatamente. Quer dizer, o Muro de Berlim fala por si, tudo. E a vitória dele foi exatamente no dia do fim do Muro de Berlim, né? Exatamente. Então, enfim, é simbólico, mas do ponto de vista mais factual e o numerário que está associado a isso, me parece uma das propostas mais perigosas já veiculadas na história da humanidade, assim, talvez exagerando só um pouco. O fluxo de mexicanos diário, pessoas que cruzam a fronteira, legal e ilegalmente, é estimado em 1 milhão de pessoas, de seres humanos. Diariamente? Diariamente, legal e ilegalmente. Sim. Muitos o fazem legalmente, sim. Mas é uma fronteira vivíssima. Imagine o que é você, da noite para o dia, começar a expulsar essas famílias, o impacto econômico, inclusive. Sim. Porque como os Estados Unidos não são um estado de bem-estar social, o impacto do imigrante ilegal não é tão grande quanto é, por exemplo, na Europa. Perfeito. Ele não se vale da rede de serviços públicos, de maneira que eu, sinceramente, não consigo estimar ainda os danos eventuais de uma implementação dessa promessa de campanha. Estudos de desenvolvimento sobre a América Latina salienta muito a importância dessa transferência de renda dos imigrantes que estão nos Estados Unidos para as famílias que ficaram exatamente nesses países, na América Central, mas também na América do Sul, né? E muitas das rendas dos países em dólar, quer dizer, moeda forte, vem exatamente dessa transferência, né? Sem dúvida. A expulsão exatamente desses imigrantes também terá um impacto extremamente negativo no funcionamento desses países que dependem muito mais e dessas famílias que dependem muito mais diretamente desses recursos. Como é que isto pesaria na política externa? Isso é dramático, Domingos. Vários países da América Central e do Caribe, como você bem pontuou, países da parte setentrional da América do Sul, os andinos, eles têm como principal fonte de recursos, vários deles, essas transferências internacionais das famílias, né? A diáspora é o que alimenta a economia desses países. Então, o que eu consigo antever, caso seja implementada essa promessa, também não acho tão simples transformar em política pública a promessa de campanha. Perfeito. Mas se isso for levado a cabo, efetivamente, haverá uma destruição de países, né, e vários deles, um efeito cascata, né, um efeito dominó,
muito ruim para a nossa região, muito ruim. E a aproximação feita por Obama com Cuba, que também Cuba não foi muito falada nessa campanha eleitoral, não. Eu também imagino que o processo vai estagnar. Não há clima, num contexto em que os advogados de uma política externa mais protecionista, mais introvertida, esse tipo de proposta ganha, não há clima para se levar adiante a abertura que significou, enfim, o reatamento das relações com Cuba. Eu acho que não tem nem clima para... Vindo para o Brasil, como o nosso país espera ser tratado? Isso é uma questão profundamente complexa, porque, a meu juízo, o Brasil, nos últimos 6 meses, ou seja, desde que Temer chega à presidência, vem ensaiando uma nova política externa, que nega vários dos pilares das gestões do PT. E talvez o timing seja muito ruim para essa reaproximação, ou tentativa de reaproximação com os Estados Unidos. Justamente porque os Estados Unidos dão todos os sinais de que ou repelem a América Latina, nomeadamente o México, ou não fazem muita força para ter relações especiais, preferenciais com outros países, o Brasil em especial. Quem olha hoje o site, existe um website sobre a transição de governo, encontra ali algumas diretrizes sobre imigração que nos afetam diretamente. Em que sentido? O endurecimento do ingresso de latino-americanos, de cidadãos indesejáveis, não latino-americanos especificamente. Sim. Mas eu imagino que muitos dos nossos turistas eventuais e, sobretudo, os imigrantes econômicos que vão tentar ganhar a vida nos Estados Unidos vão ser repelidos, vão ser devolvidos. É um momento complicado. Perfeito. Agora, o grande temor é também da política protecionista, porque os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro em termos de comércio exterior. Como isso, se isso efetivamente for implementado, como isso nos atingiria? Eu imagino que vai prevalecer algum senso de pragmatismo, porque o Brasil também tem alguma importância no comércio bilateral. É claro que os Estados Unidos são mais importantes para o Brasil do que a via oposta. Sim. Agora, isso também, Domingos, abre algumas avenidas de oportunidade, de possibilidade. Esta semana mesmo, só para citar um texto que me chamou muito a atenção, um jornalista da grande imprensa e, portanto, insuspeito, o Kennedy Alencar, fez uma defesa aberta de que a nossa política externa, a política comercial, especialmente, voltasse a praticar as linhas gerais, as linhas mestras da época em que Lula era o presidente. Ou seja, aproximando-se dos países do Sul, China, Índia, Rússia, e buscando ali oportunidades econômicas que aparentemente vão nos ser vedadas. Algumas portas vão se fechar daqui por diante. Então talvez seja o caso de já anteciparmos o movimento da política externa, algumas jogadas como se fosse um xadrez, e já redirecionarmos o comércio exterior e a política propriamente dita para o sul global. Perfeito. Pode ser uma saída interessante. Professor, queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos por essa bela entrevista, quero lembrar você, telespectador, que a humanidade tem milhares de anos. Certamente a humanidade e a história do mundo será superior ao presidente Trump e aos seus 4 anos de mandato. E então, além do temor, nós podemos ver esse mundo, eventualmente, numa perspectiva mais esperançosa e mais otimista. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.